Olá, boa noite a todos. Então, dando continuidade ao nosso curso de Educação Continuada, nós teremos a aula sobre esofagite eosinofílica. Quem vai proferir a aula é a doutora Daniele Delfim. A doutora Daniele, ela é médica endoscopista pelo Hospital Ipiranga e pelo Hospital 9 de Julho de São Paulo. É médica gastroenterologista pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e vai nos apresentar a aula sobre esofagite eosinofílica. Com a palavra, a doutora Daniele. Olá, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite, a Mônica, que é a diretoria da SOBED. E hoje a gente vai falar sobre esofagite eosinofílica, que é um tema bem atual e que a gente vem falando bastante nesses últimos anos, tá? Vou ser breve aqui no comecinho. A esofagite eosinofílica, como a gente sabe, é uma condição crônica, né? Então, é uma condição antígeno imune mediada, ela acomete mais a população jovem, então, crianças e adultos jovens, e esses pacientes, eles são diagnosticados devido a um quadro de disfunção esofágica, então, principalmente em crianças, você vai ter uma perda de peso, um déficit na alimentação, devido a essa dificuldade na alimentação, e os adultos jovens vão ter mais quadros de impactação alimentar, de disfagia propriamente dita. Mas, além desses sintomas, os pacientes também têm um acúmulo de eosinófilos que a gente vai detectar durante um anátomo patológico pela biópsia esofágica, certo? Então, eu tenho que ter um aumento de eosinófilos acima de 15 eosinófilos por campo. E, claro, eu tenho que descartar outras causas de eosinofilia esofágica, né? Que aqui cabe, a gastroenterite eosinofílica, porque na esofagite eosinofílica o acometimento é localmente no esôfago, certo? Então, ainda não é bem compreendida a fisiopatologia, mas o que a gente sabe é que em pacientes suscetíveis, a exposição a leite, ovos, trigo, alguns fatores externos desencadeariam a resposta inflamatória eosinofílica com quebra da barreira epitelial e, com isso, gerariam dano à mucosa com inflamação e fibrose, até gerar um remodelamento. E aí, o que a gente sabe? Que é uma doença progressiva. Então, enquanto tiver o processo inflamatório não for resolvido, ela vai progredindo para um quadro de fibrose, e dessa fibrose realmente você pode ter um remodelamento e o paciente evoluir realmente com quadros de estenose e evoluindo com impactações alimentares e disfagia importante. Em 2018, a gente teve uma conferência que mudou os rumos da esofagite eosinofílica em relação a diagnóstico. Antes, a gente precisava fazer um teste terapêutico com IBP, então eu tinha um paciente com sintoma, com a presença de mais de 15 eosinófilos, mas antes eu tinha que fazer um teste terapêutico com IBP. Se o paciente respondesse, eu tinha o que a gente chama de eosinofilia responsiva ao IBP. E se não respondesse, eu tinha a esofagite eosinofílica. O que foi visto que isso era o mesmo espectro da mesma doença. Então, foi descartado esse teste terapêutico. Então, se eu tiver um paciente com sintomas e excesso de eosinófilos, então, nesses casos, eu vou fechar um diagnóstico de esofagite eosinofílico. E aí, eu não preciso fazer esse teste terapêutico com o IBP. Se ele responder, ok, ótimo, continua sendo esofagite eosinofílica, só que realmente ele responde à terapia com o IBP. Pensando endoscopicamente, o que o endoscopista precisa saber diante de uma suspeita de esofagite eosinofílica? A gente tem alguns scores, como o RFS score, que é mais para orientar. Então, o que eu encontro nesses pacientes? Vou encontrar a presença de anéis, de exudato, presença de estrias longitudinais, de edema na mucosa, pode ter estreitamento, aquela mucosa frágil, que é aquela que a gente chama de papel crepe, né? Eu trouxe algumas imagens, que é isso que eu quero focar, né? Essa presença desses anéis, né? Esses anéis concêntricos, que podem ser mais leves inicialmente, mas podem ser tão intensos ao ponto de causar um quadro de estenose nesse paciente. O exudato esbranquiçado, né? Daqueles microabscessos de eosinófilos, pode acometer pouco ou muito a mucosa desse paciente. Então, são imagens que nós endoscopistas temos que, se vermos, né? Começar a pensar nesse quadro de um paciente jovem, com sintomas. Essas estrias longitudinais podem ser rasas, né, em quadros mais leves, mas podem ser profundas também, dificultando a passagem do aparelho. O edema da mucosa, a mucosa geralmente saudável, a gente vê essa vascularização. Uma mucosa edemaciada por um infiltrado inflamatório, a gente perde essa vascularização de um ponto que eu não consigo mais ver esses vasinhos. E isso realmente é algo sugestivo também de um processo inflamatório
como o da esofagite eosinofílica. Quando eu tenho essa mucosa tão edemaciada, tão inflamada, quando eu passo o meu aparelho, eu posso causar lacerações, que é esse esôfago em papel de crepe, que é um achado que não é patognomônico da esofagite eosinofílica, mas diante desse conjunto de fatores, então isso tem que ficar. Então, lembrar dessas imagens, então lembrar dessas estrias longitudinais, com esses anéis concêntricos, esse exudato esbranquiçado, estenose, essa mucosa que eu não consigo ver a vascularização. Isso me faz pensar em esofagite eosinofílica, né? Lembrar novamente aqui para frisar bem essas imagens, que é isso que tem que chamar a atenção da gente como endoscopista, tá bom? Então, além de eu ver essas imagens, vou pensar em esofagite eosinofílica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que biopsiar, porque eu tenho que fechar esse diagnóstico, e para eu fechar o diagnóstico, eu preciso realmente que eu tenha esse aumento de eosinófilos por campo. O último guideline da Sociedade Europeia, ela recomenda que sejam feitas 6 biópsias esofágicas, pelo menos, tá? E aí ela orienta que sejam feitas de 2 a 4 em esôfago distal e de 2 a 4 de esôfago proximal. Lembrar de colocar em frascos separados, tá? Então, esse paciente, eu fiz essa biópsia, fechei um diagnóstico de esofagite eosinofílica. Vou tratar esse paciente. Depois de quanto tempo preciso repetir a endoscopia? De 6 a 12 semanas, e sempre com novas biópsias. Fiz novamente a endoscopia, realmente fiz o tratamento, meu tratamento foi efetivo, não vi mais eosinófilos por campo. Precisa acompanhar esse meu paciente de quanto e quanto tempo? Aí vai depender. Se o paciente aderir ao tratamento, conseguir manter ele com a terapia e ele em remissão sem esses eosinófilos, né, esse infiltrado eosinofílico no esôfago, eu não preciso ficar acompanhando ele segundo as novas orientações endoscopicamente. Agora, claro, o paciente não está fazendo o acompanhamento, o tratamento adequado, é um paciente, aí realmente eu preciso acompanhar esse paciente mais de perto. Não parei de responder ao tratamento, voltei a ter sintomas, aí vai ter que repetir a endoscopia, tá? Antes isso era meio, não tinha tanto embasamento, então eles ficavam, a cada 6, 12 meses repete a endoscopia. Hoje eles falam só se o paciente não estiver fazendo um tratamento e se ele não estiver tendo, ou começar a ter novos sintomas, né? Aí você repete. Lembrando que o tratamento, ele é baseado nos 3 Ds, né, que a gente fala, na dieta, na droga, na medicação e na dilatação. Em relação à dieta, o que a gente tem de tratamento? A dieta elementar, a dieta empírica, o uso de medicações como os inibidores de bomba, corticoide, os biológicos, são medicações como o dupilumab, que ainda estão em estudo, então não é orientado o uso dessas medicações de rotina, só em estudos clínicos. Do mesmo jeito que outras medicações, como antileucotrienos, não tem uma relevância para a gente prescrever no dia a dia, tá? E a dilatação, que é o que a gente também vai focar. Só pincelando aqui em relação à dieta, a dieta alimentar, que é aquela dieta que realmente é uma dieta mais pobre, né? Na verdade, não é que ela seja pobre, você vai utilizar nutrientes de fácil assimilação, né? Aminoácidos, gorduras, e vai ser uma dieta líquida, uma dieta preparada para esse paciente, é uma dieta de alto custo, de boa resposta, 90% responde, mas de difícil aceitação, em alguns casos tem que passar sono, então isso aqui é mais para criança mesmo, mais jovenzinho, que realmente é mais difícil. A dieta empírica, que é o que está mais no nosso dia a dia, é a dieta de exclusão dos principais 6 elementos, né, que desencadeiam esse quadro. Então, leite, trigo, ovos, soja, amendoim, peixe e crustáceos. Os 3 primeiros são os principais. Então, é difícil o paciente aderir, é difícil fazer. A resposta de 50% a 60%, né? Mas é uma dieta difícil porque eu tenho que fazer múltiplas endoscopias. Então, vou fazer essa restrição. Aí, faço uma endoscopia do paciente. Quero saber se está tendo resposta? Repito a endoscopia após 6 semanas. Então, repeti a endoscopia sem eosinófilos, aí eu reintroduzo, né? Amendoim e peixe. Aí, depois de 6 semanas, reintroduzir esses alimentos. Depois de 6 semanas, repito a endoscopia com novas biópsias, sempre com novas biópsias. Aí, novamente, sem eosinófilos. Aí eu reintroduzo soja e ovos. Aí, depois de 6 semanas, faço a nova endoscopia. Sem eosinófilos, aí eu reintroduzo só o trigo. Manteve sem, aí eu vou reintroduzindo os alimentos, né?
É muito difícil o paciente conseguir fazer essa dieta. Eu tenho alguns casos que realmente a gente até começa, mas para continuar, até porque como tem que fazer tratamento crônico, é difícil a adesão. A grande maioria acaba aqui, né, com o tratamento realmente medicamentoso, com os inibidores de BOMA, que a gente utiliza em dose dobrada, né, 2 vezes ao dia, ou com os corticoides tópicos, que não tem, até então, formulação voltada para isso no Brasil, até onde eu sei, né? Não sei se chegou, não estou sabendo, mas até então a gente utiliza as medicações que são utilizadas para asmas, como a fluticasona, né? A gente vai utilizar sem o espaçador. A intenção é que o paciente engula o corticoide, a gente faz 2 vezes ao dia, ou a budesonida que você manda formular, né? A solução oral. Tem o tablet orodispersível já voltado para isso, só que já foi autorizado na Europa, por aqui até então eu não tenho relatos, de 1 a 2 miligramas também 2 vezes ao dia. E aí você pede o paciente ingerir esse corticoide e ele vai ficar meia hora sem se alimentar, né? Ele tem que ter aquela ação no esôfago. A fluticasona, geralmente, eu uso de 250 microgramas, que é a que a gente encontra na posologia maior. Peço o paciente utilizar 2 vezes, 2 puffs, engolir 2 vezes ao dia, eu consigo uma dose de 1.000 microgramas por dia e, na grande maioria das vezes, já responde. Em relação à terapêutica, eu tenho que manter o que for melhor para o paciente, tanto em reduzir o impacto da doença, melhorar a qualidade de vida e manter o paciente em remissão. Então, eu escolho uma das dietas, né, dos tratamentos, se eu vou fazer com dieta, se eu vou fazer com corticoide, vou fazer com IBP, e se eu conseguir essa remissão, tanto de sintoma quanto histológico, ótimo, fiz, o paciente vai continuar nesse tratamento. Ah, não, fiz, tive uma remissão histológica, mas o paciente continua com sintoma, talvez esse paciente tenha alguma estenose, algum anel que eu precise dilatar. Ah, não, fiz isso, o paciente não tem estenose, mas ainda continua com sintomas, eu preciso realmente avaliar outras causas, outras condições associadas. E se ele não tiver resposta com nenhum desses tratamentos, aí eu vou para a dieta alimentar ou para drogas experimentais. Pensando em endoscopia, o que vai chegar esse paciente para a gente? Casos de urgência, um paciente com impactação alimentar, paciente jovem que chega com a queixa de que tem uma disfagia baixa, que engasgou, comeu alguma coisa e não está conseguindo, né? Está com sensação de disfagia baixa, como se tivesse alguma coisa entalada mesmo. A história é essa. Então, eu tenho que avaliar o quê? Não adianta fazer raio-x, é comida, não vou ver. Mas eu preciso avaliar pelos sintomas. Tem quadro, é uma obstrução completa ou parcial? O paciente está tendo hipersalivação, o paciente está sem conseguir engolir, tomar líquidos. Aí, se sim, eu vou pensar num quadro completo, então eu realmente tenho que fazer uma endoscopia mais emergencial. Então, de preferência nas primeiras 2 horas, mas até 6 horas eu posso fazer. E se for uma obstrução parcial, eu tenho até 24 horas. O que eu preciso saber nesses casos? Então, eu tenho impactação geralmente mais baixa, eu preciso tentar avaliar sempre após o alimento, né? Como é que está essa porção mais distal ao alimento? Avaliar essa estenose, né? Se tem algum grau de necrose, alguma estenose mais complexa, porque eu também não posso forçar esse alimento empurrando ele para a câmara gástrica, que é o que é mais recomendado. Então, vamos tentar delicadamente colocar esse alimento na câmara gástrica. Estou com dificuldade, tenta retirar parcialmente esse alimento. Não precisa tirar por completo. Às vezes, quando eu reduzo o bolo alimentar, eu já consigo empurrar o restante para a câmara gástrica. E aí a gente tem vários acessórios, pinças de preensão, alças, básicas, de rede, de corpo estranho, o que for mais fácil para você, que você tiver mais facilidade de uso, tenta retirar parcialmente essa comida, parte dela, para que você consiga retirar o restante do alimento ou progredir para a câmara gástrica. E orientar sempre esse paciente o segmento, que às vezes o paciente retira esse alimento e não segue, não vai investigar. Aqui eu tenho alguns acessórios, pinças, tá? Básquetes, alças, que a gente utiliza no dia a dia. Aqui é a imagem, né, de impactação alimentar, você vê que tem um esôfago realmente já com estrias, já com exudato, e aqui realmente eu já tenho um alimento impactado em esôfago distal. Eu tenho um casinho que eu tive o ano passado, um paciente jovem de 29 anos, que teve esse histórico de que almoçou, comeu frango assado e que ficou com a sensação de entalo, e associado com dor retroesternal, e que não estava conseguindo nem tomar líquido, só que o paciente ficou assim o dia todo, só no outro dia procurou a clínica, e a gente fez na clínica mesmo esse exame desse paciente, um exame teoricamente para fazer a nível hospitalar,
Ele foi em clínica e a gente fez esse exame. E um paciente jovem, 29 anos, você via que a imagem não está tão boa, mas era um esôfago não saudável, é demasiado, tinha alguns anéis já concêntricos, e no esôfago distal já tinha um alimento impactado. Era um grande bolo alimentar, então eu não consegui empurrar, não consegui avaliar distalmente, então eu optei por retirar parte desse alimento com pinça de preensão mesmo, que era o que a gente tinha disponível na clínica, e depois que eu retirei uma boa parte, eu consegui empurrar o restante desse alimento para a câmara gástrica, e realmente era uma grande porção. E o que eu vi depois que eu empurrei esse alimento para a câmara gástrica? Ó, a área aqui de necrose que já vinha se formando devido a esse corpo estranho impactado no esôfago distal. Então, se eu forçar, eu corro o risco de causar uma perfuração num paciente desse. Então, tem que tentar realmente manejar da forma mais adequada para que realmente você não corra um risco de perfuração, que é baixa, mas que pode acontecer. Esse paciente voltou comigo em consultório, comecei a tratar, acabei fazendo terapia combinada com IBP e com corticoide, ele teve uma boa resposta, ele já não tinha clínica de disfagia, ele só tinha essas clínicas de impactação, já era a segunda vez. E nessa imagem eu consegui ver mais claramente os anéis concêntricos, a mucosa mais edemaciada, você não consegue ver tão bem a vascularização, já tinha umas retrações cicatriciais, e na transição esôfago-gástrica, limpinho, como se nunca tivesse passado um corpo estranho aqui. Na biópsia dele, naquela biópsia inicial lá do corpo estranho, eu já tinha feito biópsia, veio, confirmou eosinofílica, e depois que eu fiz essa nova endoscopia, na biópsia também, ainda veio a presença de eosinófilos, na verdade não veio mais a presença de eosinófilos, e aí eu retirei o corticoide e deixei ele só com IBP. Sempre que eu mudar a terapia, eu tenho que repetir a endoscopia para saber se a terapia conseguiu manter. Eu mantive só com IBP, e ele veio para mim novamente depois de 2 meses da última endoscopia, 4 meses da impactação, já com o esôfago bem mais saudável, via vascularização, os anéis bem menos evidentes, a transição ok, e ele se manteve bem com o IBP, como mucosa mais saudável, sem novas impactações, tá? Eu tentei para esse paciente também a dieta de restrição dos 6 elementos, mas como eu falei, o paciente começa, mas para ele manter, ele acaba tendo escapes, então é muito difícil manter a dieta. Outra coisa que vai chegar para a gente como endoscopista, pacientes com esse padrão fibroestenosante, que vai evoluir com quadros de disfagia, impactação, e que mesmo com tratamento não regride esse quadro estenosante, que eu preciso realmente fazer uma dilatação, tá? Então, sempre que tiver essas estenoses, anéis fixos, eu preciso dilatar esse paciente. Após o procedimento de dilatação, ele pode sentir dor retroesternal? Pode sentir desconforto, porque a gente lacera a mucosa, certo? Mas o risco de perfuração é baixo, é menor que 1%, e acontece mais quando eu faço várias dilatações, quando o paciente é muito jovem, quando eu tenho estenose mais complexa, mais prolongada, estenose alta, quando eu não consigo ver, né, atravessar a estenose, então isso aumenta o risco de perfuração. As estenoses, geralmente, as dilatações a gente faz, depende da prática de cada um, mas geralmente quando são estenoses mais curtas, a gente usa o balão TTS, né? A gente sempre começa com um balão mais próximo da área de estenose, então, ligeiramente acima. Então, se eu tenho uma estenose que eu não consigo passar meu endoscópio, que é 9,8, eu tento dilatar para 10, geralmente, entendeu? E aí eu vou dilatando também gradativamente, né? O bom do balão é que você consegue ver o que você está dilatando, ele vai fazer uma força radial. Então, geralmente, no balão, ela vai vir essa numeração. Geralmente, a gente consegue dilatar 3 diâmetros, né, na dilatação pelo balão. Então, por exemplo, esse aqui dilata para 10, 11 e 12 milímetros. E aí, eu vou acoplar um manômetro, né, o cuffzinho, que aí eu vou conseguir ver. Aqui é só um exemplo da pistola que você injeta e ela vai mostrando quantos ATM você está dilatando está necessitando injetar para você alcançar aquela dilatação. Outra opção é o uso das velas. O uso das velas pode também ser utilizado quando você tem uma estenose pequena, pode, mas geralmente a gente prefere quando tem estenoses mais extensas. A gente sempre também como faz essa regra de 3, então a gente começa com sempre uma vela de uma numeração
ligeiramente acima da estenose e você vai progredindo. Então, você faz com a 10, 11, 12, vai progredindo, né? Os últimos estudos mostram que você pode dilatar até o 18 e você não aumenta tanto o risco de estenose, mas geralmente a gente faz gradativo mesmo. A gente utiliza, na grande maioria das vezes, o guia para que você consiga passar a vela com maior cuidado, né? Dependendo da estenose, se for uma estenose mais complexa, é preferível que você faça guiada por radioscopia, que aí você faz um controle mais adequado, certo? E aí realmente é melhor fazer em hospital quando for nesses quadros, né? Lembrado sempre de passar o diâmetro maior da vela após a estenose. Então, você vai medir mais ou menos onde você está na estenose, para que você realmente consiga passar o diâmetro maior pela estenose. Então, se a estenose está lá a 38, eu tenho que garantir que eu passe além de 38 com a vela, tá bom? E você consegue medir na vela, tá certo? Fiz a dilatação. A grande maioria dos pacientes vão ter uma boa resposta, acima de 90%. Sempre que o paciente fizer uso de antiagregante anticoagulante, eu preciso suspender antes do procedimento, certo? O risco é baixo sangramento, só que como eu não tenho um estudo mostrando dilatação em esofagite eosinofílica, eles ainda preferem considerar um risco alto e suspender as medicações. E antibiótico não há necessidade, só a suspensão dos antiagregantes e anticoagulantes. Eu tenho um casinho só para ilustrar também, de uma mulher jovem também que passou comigo, um quadro de disfagia intermitente de longa data, mais de 5 anos, e que nos últimos 2 meses vinha piorando a disfagia, tanto para sólidos e já vinha progredindo para líquidos. Ela falava que nem comprimidos conseguia engolir. E já apresentava limitação social, deixava de sair porque não conseguia comer, e já tinha tido um quadro de impactação prévia. Ela chegou para mim na clínica, numa endoscopia de rotina, para a investigação, e o aparelho não passava de 20 centímetros da arcada dentária superior, não chegava nem a percorrer esôfago proximal, porque tinha um grau de estenose alta. Então, você vê a mucosa demasiada, esses anéis concêntricos, o exudato esbranquiçado, tá? Uma mucosa bem edemaciada, bem inflamada. Nessa paciente, eu preferi biopsiá-la, tá? Biopsiei e não dilatei. Por quê? Porque aqui eu não sei até que ponto eu não tinha um diagnóstico de esofagite eosinofílica, o quadro é bem sugestivo, né? O paciente joga com esses achados, mas eu não sei até que ponto esse padrão que ela tem é inflamação ou se é só estenose. Então, preferi primeiro biopsiar. Na biópsia, eu realmente confirmei mais de 30 eosinófilos por campo, e para ela eu preferi também a terapia combinada. Hoje em dia, eles falam que não precisa fazer, ou faz IBP, ou faz corticoide, ou faz a dieta. Eles não orientam tanto essa terapia combinada. Mas, devido à intensidade, eu acabei colocando corticoide e IBP nela. Ela veio 2 meses para fazer essa... Já com o início da medicação, ela já notou melhor dos sintomas. E na nova endoscopia, após, acredito que foi 8 semanas, eu vi esse esôfago, já vinha preparada para fazer a dilatação, eu tinha tanto vela como balão, que eu iria decidir na hora, mas esse esôfago já estava bem melhor. Eu conseguia, para minha surpresa, eu não tinha uma estenose alta. Aquela estenose alta já tinha se resolvido, né, com a melhora com as medicações. Então, eu vi um esôfago mais saudável, eu tinha os anéis, mas eles estavam mais tênues, tinha exudato ainda, a mucosa ainda estava demasiada, tanto que na biópsia ainda veio eosinófilos por campo, mais de 15, mas era um esôfago mais saudável do que o anterior. Consegui progredir meu aparelho até esôfago distal, que eu não tinha conseguido da outra vez. Então, ao invés de eu fazer a dilatação, né, de todo o esôfago, eu preferi fazer a dilatação só na transição esôfago-gástrica. Aí eu utilizei o balão mesmo, TTS, eu fiz uma dilatação inicialmente para 10, depois para 11 e para 12, e aí com a dilatação para 12 eu consegui uma boa laceração. Tem que ter essa laceração para que realmente eu tenha uma dilatação efetiva. Depois que eu dilatei, eu consegui passar para a câmara gástrica, que nem isso eu tinha conseguido, né? Não consegui só consegui esôfago proximal. Ela não vinha aderindo tão bem ao tratamento, eu estava com medo do corticoide, enfatizei, ela realmente, depois de eu conversar melhor com ela começou a aderir melhor ao tratamento, fazendo direitinho o IBP com o corticoide, e aí, porque ainda veio os eosinófilos por campo, depois que a gente otimizou o tratamento, e ela veio para uma nova sessão de dilatação, o esôfago já estava bem melhor, ainda
já comecei a ver vascularização, menos edemaciada, menos anéis, já passava para a câmara gástrica com facilidade. Eu fiz uma nova dilatação para 15, tanto que eu dilatei para 15 e eu nem consegui uma laceração tão efetiva, de tão melhor que estava esse esôfago dela. Que eu deixo aqui? Hoje em dia essa paciente está bem, está com IBP, ela não quis ficar fazendo corticoide, mas com IBP ela ficou bem, ficou controlada. Que eu deixo de recado para nós endoscopistas? Lembrar dessas imagens, né? Essas imagens de anéis, essas imagens do exudato, das estrias, para que você não deixe passar um diagnóstico de esofagite eosinofílica, para que o paciente não chegue já na fase de remodelação, com tanta estenose, que dificulta o tratamento e que realmente acabe precisando de dilatações. E nesses quadros de impactação, que às vezes chega na urgência, um quadro de impactação, e o paciente sem diagnóstico, lembrar de biopsiar, se possível, para realmente fechar um diagnóstico desses pacientes. Eu gostaria de agradecer, obrigada pela oportunidade, e lembrar também que nesse mês agora nós teremos o Março Azul, e que é um mês de prevenção do câncer coloretal, e vamos enfatizar essa nossa campanha. Agradeço, boa noite para todos. Obrigada.